Hoje nós vamos falar de uma ideia bem criativa, então tá, vamos falar de nail art. Falar de nail art porque é uma ideia de nail art, na verdade, né, que eu vi no Instagram. Já faz um tempo que eu vejo bastante gente fazendo isso, mas o principal que eu vejo fazer é um moço, eu não sei qual que é a nacionalidade dele, eu sei que ele não é brasileiro, mas ele faz isso, que é o quê? Ele faz películas e corta com formas essas películas e depois coloca na unha como se fosse um adesivo. Só para deixar mais claro aqui o que é, eu já vou mostrar aqui, que eu já fiz alguns testezinhos, ó. E eu já tenho alguns aqui. Por exemplo, essa estrelinha aqui vermelha. Ela é exatamente essa ideia que eu tô falando. Faz uma película, no caso aqui eu fiz uma película com esmalte magnético. E ó, você corta no formato de estrela. Não tá focando. Aqui, ó, você corta num formato que você quiser, que você tiver. Você também pode cortar em formato de quadrado, se você não tiver os cortadores, né? Olha lá, eu cortei. Tem uma florzinha aqui, tem um coração aqui, ó, estrelinhas, enfim. Se você tiver os cortadores, se você não tiver, você pode cortar do jeito que você quiser, quadrado, triângulo, né? Eu acho que a bolinha é a mais difícil mesmo de se conseguir. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ideias que eu fiz, algumas coisas que eu tenho aqui. Pra começar, eu peguei uma tirinha de caixinha de suco, tá? É uma caixinha de suco de uva, aquelas, né, bem fáceis de encontrar. Também serve caixinha de leite, né? O importante é ter esse lado aqui mais laminado de alumínio. Não sei como que fala isso, mas enfim. O importante é ter esse ladinho aqui no prata. Também dá certo se por um acaso você tiver aquele tapete de unha de silicone, também dá certo. Se você tiver saquinhos de plástico, também dá certo. Qualquer coisa que o esmalte ele não vá aderir tanto, né? Que ele vá poder criar uma película, dá certo. E aqui, vocês vão ver que eu já tenho duas películas aqui, ó, que já tá com 2 camadas, e tem essas duas aqui que ainda não estão com a segunda camada. Aí, é bem fácil de fazer, é só você posicionar certinho e passar uma segunda camadinha. Eu gosto de passar 2 camadas, porque eu acho que fica mais fácil de tirar como película depois. Ela fica mais grossa e a chance de rasgar é bem menor. Então, eu gosto de fazer 2 camadas para cada uma. E depois vir com o desenho, quando elas já estiverem bem secas, tá? Então, isso daqui também é uma nail art de paciência. Você não vai fazer assim tão rápido as coisas, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer. Outra coisa que vocês podem perceber é que esses dois aqui, eles ficaram meio esbranquiçados, né? O meu Big Universo, ele tá fazendo isso, eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Mas não tem muito problema, porque a gente pode usar o lado que vai ficar para cima, que não vai ser esbranquiçado. Então, a gente pode considerar esse lado mais esbranquiçado o avesso. Então, a gente não usa ele para cima, a gente vai usar só o esmalte que vier por cima para cima. E aí, o que você vai fazer aqui? Você que sabe, você que decide o que você vai fazer. Você pode fazer esmalte magnético, você pode fazer tipo um armorizado, você pode... Enfim, as ideias são inúmeras ideias que você pode fazer e ter com essas películas. Já faz um tempo que eu comprei esses queridos aqui. E vem bastante, viu? Vem bastante... Porque, nossa, que legal, que ideia boa. E a ideia deles é ser imãs que fazem esse desenho. Só que eu acho que eles são bons para fazer desenho em esmalte em gel. Porque para esmalte convencional, eles são extremamente fracos. Você tem que colocar muito perto da unha para conseguir pegar. E eu, no meu caso, eu estrago a minha esmaltação. Eu sempre estrago. Não tem uma vez que eu coloquei eles perto da unha que eu não estraguei a esmaltação. Então, eu meio que deixei eles de lado, desisti deles. E tem vários outros desenhos aqui também, ó. Tem esse daqui. Enfim, eles de fato fazem os desenhos que estão marcando aqui. Eles vão fazer esse desenho. Mas, como eu falei, é um desenho muito fraco para esmalte convencional na unha. E aí, então, pra mim, não fez sentido. Outro problema que eu vejo com eles é o seguinte. Eles têm até essa barrinha aqui para servir de apoio pro dedo, tá vendo? Então, a ideia é você colocar ela de apoio aqui e aproximar assim. E aí fazer o desenho. Mas qual que é o detalhe? A minha unha, ela é bem encurvada para os lados. Então o efeito, ele meio que pegava só nessa parte do meio da unha. Aqui nos cantos não pegava.
Então, tem esse outro detalhe ainda, né? Talvez para uma unha, talvez no gel consiga fazer uma unha um pouquinho mais igual, assim, não sei. E aí, mas enfim, não deu certo, tá? Eu tentei de tudo com esses ímãs e não deu certo. Porém, nesse caso aqui, eles dão muito certo e eu vou mostrar pra vocês. Pra mostrar como exemplo, eu vou pegar esse que é diagonal, é um desenho bem simples. E aí eu posiciono ele embaixo da película aqui. Então, você vai ter uma noçãozinha aqui, você vai deixar ele aqui. Então, o imã fica, aí você vem com a película e coloca em cima. Você pode cortar unitário também, se você quiser, tá? Talvez fique mais fácil para você, não sei, pode tentar aí. Aí eu vou vir pegar um esmalte magnético, no caso eu vou usar esse da Hits, que é o Metaphoric, e vou aplicar ele aqui nessa película. A aplicação, ela também vai precisar de camadas, tá? Então, você vem com a primeira, mas depois vai precisar de uma outra camada, tá? E olha aí como que já pega o efeito do imã. Como ele tá bem aqui perto, bem aqui embaixo, é bem mais fácil pegar o efeito do imã. Como o papel ele tá um pouquinho mais assim, eu vou colocar um outro imã aqui desse lado, só para ele ficar mais retinho, porque eu tô achando que ele tá muito torto. O desenho ele ficou um pouco bagunçado, mas numa segunda camada ele se acerta, tá? Vou colocar esse daqui para dar um pezinho. Aí vocês podem ver, os ímãs eles são tão mais ou menos que até quando você aproxima muito um do outro, assim, eles nem se pegam, eles nem se grudam direito, assim. É bem fraquinho o tanto que eles se grudam, sabe? Não é igual aqueles outros ímãs que a gente tem, aqueles mais simples, que é esse daqui, que se você coloca esse daqui perto de outro desse, nossa senhora, falta arrancar-se as coisas, de tão difícil que é. Mas enfim, a gente deixa essa primeira camada secar, não precisa secar tão bem, mas para fazer a segunda, mas você vai precisar esperar secar muito para descolar a película e fazer o corte. E isso você vai precisar esperar bastante. No caso, eu já tenho um outro querido também que eu comprei, que é esse imã aqui. Esse imã, ele também não funciona muito comigo, ele funciona só essa parte aqui, que é a parte mais simples, e essa parte da bolinha, que também é uma parte mais comum. Essa parte da florzinha nunca funciona. Acho que já é o segundo ou terceiro imã que eu tenho dessa florzinha e não dá certo, não funciona comigo. E outra coisa que não funcionou foi esse Y aqui que tem, porque a ideia é fazer um coração. Não fez, tá? Não faz. Na minha esmaltação convencional eu coloco e não faz o desenho. Já tentei até encurtar o caminho assim, né? Deixar ele assim, para ver se vai mais forte, tudo. Não faz. Então, eu vou tentar agora, aqui, fazer um desenho com esse. E aí, eu vou fazer o mesmo esquema. Aqui por baixo, eu vou colocar o imã com o desenho. E aí, eu vou pegar um outro esmalte, que é o Alquimia Rosa, para tentar fazer esse desenho de coração. Para quem tem talento de colar película na unha, não precisa nem fazer o recorte disso, né? Você pode fazer meio que com a intenção de fazer uma película mesmo, né? Ó, gente, pra vocês verem, não tá fazendo desenho nenhum enquanto eu passo o esmalte. Esse imã de coração não dá certo, não funciona. Eu acho que ele funciona em esmalte gel. Mas, ó, não faz nada, não mexeu nada de fazer coração nenhum. Eu tô percebendo uma leve distorção aqui, ó, de efeito, mas eu tô achando que é por causa desse imã aqui e não por causa do coraçãozinho que tá aqui. Eu já vou fazer uma segunda camada nesse daqui. Essa segunda camada vai dar um jeitinho também nessa parte que ficou um pouco esquisita da primeira camada, né? A segunda camada ela dá uma ajeitada. Aí, fica bem bonito, né? Fica bem certinho o desenho, tá um pouquinho longe pra vocês, né? Mas tá dando pra ver, né? Porque se eu deixo mais perto, a chance de eu borrar tudo e estragar tudo é muito grande. Então, é isso. Agora, nessa segunda camada, agora sim eu tenho que esperar secar muito bem pra eu vir fazendo recorte, tá? Aqui a gente viu que não deu certo o coração. E essas duas películas aqui também já dão pra ser usadas, já dá pra ser usada com outras ideias. E qual é a outra ideia que você também pode fazer para fazer os cortes e tudo mais? É fazer tipo um marmorizado, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esses dois esmaltes, que é da Impala Stranger Things, que tem o Primavera de 1986 e o White Tigers. Eu vou usar esses dois para tentar fazer um marmorizadinho aqui.
Então, você vem, faz um bom tanto de esmalte. E do outro lado, eu vou fazer um outro bom tanto de esmalte. Aí eu vou vir com o pincel. Eu já vi muitas meninas falarem que esse pincel aqui, ele é o pincel de mesclar. Então, eu vou tentar com ele. E é basicamente isso, né? Você faz uma mesclada aqui mais simples. Nem sei se deu pra ver o que eu tentei fazer. Mas enfim, aí você faz a mesclada que você quiser, do jeito que você quiser. E vai dar super certo. É só esperar secar essa parte aqui, como ele fica mais grosso. Você tem que esperar secar bem pra ficar legal, pra dar certo, tá? Mas como é necessário esperar esse daqui secar muito bem, hoje, agora, é um domingo de manhã. Ontem à noite, eu já fiz algumas películas, algumas ideias, tá? Então, essas daqui, elas estão secando de um dia para o outro. Eu acho que é o ideal, porque a chance de você estragar vai ser bem menor. Então, se você estiver aí pensando em fazer uma nail art, eu acho que já é interessante, né? Uma nail art nessa ideia, é interessante você já fazer com bastante antecedência, não precisa ser de um dia para o outro, mas fazer com uma certa antecedência para secar bem e não dar errado. Aqui vocês vão ver que eu fiz várias ideias. Eu fiz com os magnéticos, né? Ó, tem vários magnéticos aqui. Eu fiz com as mesclagens, ó, fiz esse mesclado. E fiz até com esmaltes que tem formas, ó. Esse daqui, tem esse daqui que também tem umas formazinhas. Enfim, então eu fiz vários testes, várias ideias para testar aqui. Esse daqui, ele é esse verde, ele é um Masura, o Persian Bay, eu acho que é o nome dele. Deixa eu confirmar aqui, ó. Esse daqui, ó, Persian Bay. Ele tem um magnético bem fraquinho. E aí eu passei ele aqui para ver se dava um magnético melhor. E não deu. Mas aqui nele eu vou fazer uma outra ideia que eu vou mostrar para vocês, a minha ideia, o que eu tenho de ideia aqui para vocês. Mas é isso, ó, eles já estão todos sequinhos e já dá para fazer os testes. Bom, então aqui eu já destaquei esse daqui. E aqui a ideia é fazer um carimbo nele e depois fazer o recorte desse carimbo. Eu vou fazer com esse quadradinho um pouco menor, para que na hora que eu recortar, dê mais certo, sabe? Não ficar um quadrado muito grande assim, e não dá para entender qual que é o desenho. Então, eu vou fazer aqui um carimbo e vou carimbar por cima daquele ali. Ele pode não ter muita aderência, que como ele tá desde ontem secando, talvez não tenha uma super aderência, né? Mas, ó lá, saiu, legal. E aí eu vou tentar carimbar. Vou deixar ele até aqui e vou vir aqui com o carimbo. Saiu legal, mesmo ele estando seco desde ontem, a aderência foi legal, talvez por ser bem reto, né? Não ter esse problema, ó, saiu tudinho do adesivo, do carimbo, né? Adesivo não, do carimbo. E agora eu vou esperar secar, tá? E aí eu mostro pra vocês depois qual que é a ideia com esse aqui. Agora eu vou falar pra vocês a respeito das formas. Eu comprei esses cortadores aqui. Eu comprei da Shein, mas também tem na Shopee. E eu comprei vindo lá da China, mas também tem vendedores nacionais que vendem esses cortadores. Para mim, qual que é o principal para você comprar esses cortadores? Comprar cortadores pequenos, porque tem cortadores que eles são bem grandes e fazem desenhos de, por exemplo, 3, 4 centímetros, e isso é muito grande para as unhas, né? Esses cortadores, de tamanho de produto mesmo, ele tem 3 centímetros por 3,2, sabe? Ele é bem pequenininho mesmo. E o corte dele, o desenho dele, é de 1 centímetro. Nesse daqui que eu comprei, não tinha na descrição falando qual que seria o tamanho do desenho. Então, eu meio que fui na sorte. Mas deu certo. Esse daqui, ele é bem pequenininho, ele é um desenho de 1 centímetro. Se você encontrar um vendedor que tem essas informações, melhor ainda, né? Porque aí a chance de você errar é menor.
Esse daqui eu comprei só esses 3, ele tem um conjunto de 8, mas eu não gostei muito dos outros desenhos. Esses 3 desenhos aqui eu acho que são os que eu mais vou usar, que é o coração, estrela e uma florzinha, tá? Eu achei que eles são os mais interessantes mesmo. E aí, para cortar, não tem segredo. Você vem, eu vou cortar esse daqui, por exemplo. Aí você tem que vir. Se você não tiver uma pinça dessa, você pode vir com aquelas espátulas de empurrar cutícula mesmo, né? Às vezes é até bom começar por elas mesmo para destacar. Mas você vem sempre devagarzinho assim. E puxa. E sai. Aí, nesse daqui eu acho que dá pra fazer uns 2, 3 desenhos. Desse daqui, já dá pra tirar uns 2, 3 desenhos daqui. E eu vou tirar a estrela. Então, você vem, posiciona aqui dentro. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essas coisas aqui, elas são um pouco mais... É uma película mais fraquinha, né? Rasga com facilidade. Aí eu quero mais ou menos isso daqui, ó. Aí você vem e corta. A estrelinha deu um pulo aqui, ó. Mas ela tá aqui, ó. É bem fácil também saber qual que é o lado avesso, entre aspas, e o lado da frente. O lado da frente, ele sempre vai ter bem mais brilho, ó. O outro lado, ele vai ser bem mais opaco, tá vendo? Talvez seja porque o meu Big Universo tá ficando fosco daquele jeito, né? Mas, ó, dá pra saber que esse daqui é o lado correto. E vai dar certo. Aí, olha só o tanto que sobrou ainda. Sobrou bastante, ainda dá pra fazer outros desenhos aqui, ó. Dá pra tirar um coração. Aí você tem que vir aqui. Ó, cortou. E aqui o coração. Bem bonitinho. E como eu falei, o tamanho, ó, ele fica perfeitinho. Ó. 1 centímetro, ele fica muito bom, inclusive para unhas menores, né? Que aqui eu coloquei no dedão, né? Se você for pensar no dedinho, ó, também cabe, tranquilo. Você pode fazer assim também cortadinho, né? Aí é imaginação. Mas eu vou mostrar o que que eu pensei em fazer com esses dois aqui. Esse daí, essa película, eu fiz com esse Penelope Luz aqui, que é o Abduction. Eu fiz com ele. E agora, eu vou esmaltar a minha unha com ele, mas eu vou fazendo outro efeito, né? Eu vou usar o Velvet para fazer na unha. E aí eu venho com esses daqui, que eles estão com outro desenho, e colar por cima. Eu acho que fica legal, eu acho que dá uma ideia muito boa. Vai ficar bom? Eu não sei, porque é a minha primeira vez fazendo isso direto na unha, tá? Eu só tinha feito o teste de fazer o corte e tudo mais. Agora, isso daqui vai ser a primeira vez que eu vou tentar na unha direto. Mas eu acho que vai dar certo, acho que não vai ser nada difícil, não. Como é Velvet, eu não vou usar o da DRK, já vou fazer direto aqui, porque o Velvet ele é bem mais fácil de fazer, né? Então, aqui está o Abduction com 2 camadas no Velvet, tá? O Velvet ele faz esse efeito assim, ó, hora aparece o verde mais forte, hora ele aparece menos forte, tá? O Velvet no meu dedão, ele ainda não sai 100%, porque como o meu dedão, ele é bem curvo, ó, é uma unha bem curva assim, e bem grande, né? Então, ele acaba não saindo tão perfeitinho. Mas, enfim, ele tá marcando o digital, mas aí eu vou vir com a estrela. Eu vejo aqui o lado, ó, esse lado é o lado fosco, então eu vou colar desse lado aqui e já posiciono ela. Você pode também tentar fazer a colagem com o top coat, tá? Depois que o esmalte estiver seco, você vem com o extra brilho, top coat e depois faz a colagem da estrela, tá? E aí, como fica? Vai ter momentos que parece que a estrela nem tá aqui, mas vai ter momentos que, ó,
a cor do velvet vai aparecer mais e vai dar esse contraste na estrela, ó. Fica um efeito bem legal, inclusive dá pra fazer, por exemplo, eu fiz o velvet aqui, o velvet de assim, né? Então o velvet ele tá aqui da esquerda pra direita, né? Aí eu poderia ter feito essa estrela com o velvet invertido, e aí faria um efeito também diferente, sabe? Então dá pra fazer várias coisas, aqui o que não falta é a ideia do que dá pra fazer. Fica bem legal. Ah, mas você não tem os cortadores e queria fazer essa ideia. Então dá pra você vir aqui, ó, com a película. Ainda tem um bom tanto que sobrou aqui da película. Eu só tenho essa tesoura imensa aqui. Mas enfim, dá pra você vir e cortar. Eu vou tentar cortar meio que um triângulo assim, ó. Aí aqui, eu vou cortar essa base que ficou feia. E dá pra você vir também e fazer a colagem aqui. Vou fazer uma colagem mais assim, abstrata. Dá certo também. Esse que sobrou aqui, você pode fazer igual faz com película mesmo, né? Você vem e lixa e tira esse daqui. Eu parei de lixar porque senão ia dar muito errado aqui. Você já percebe ali que deu um defeitinho na ponta da unha, mas é mais para mostrar para vocês que dá certo, né? Só você fazer o corte no formato do que você quiser que vai dar certo, e aí você vai colar na sua unha. E é isso, não dá errado. Agora, eu vou fazer outras duas bases aqui na minha unha. Uma com esse Persian Bay da Masura e outro com esse da Penelope Luz, que é o Young and Sweet. Então, eu já tô com duas camadas de cada um aqui. Eu vou descolar essa película aqui do Masura, que ele está com a carimbada, né? Saiu perfeitinho. E aí eu vou tentar a estrelinha de novo, porque eu acho que esse da carimbada, ele vai ficar bonito com estrelinha, né? Acho que a da florzinha não vai combinar com esse estilo aqui. Olha aí. Eu acho que se fosse menor ainda, ficaria ainda melhor. Olha aí. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse da Penelope Luz. Vou soltar a película aqui. Esse daqui eu vou cortar no formato de florzinha. Eu venho aqui. E temos aqui. Eu cortei bem com a estrelinha no centro, ó, pra estrelinha sair. E aí, você pode vir e colar. Eu não estou fazendo nenhuma colagem muito criativa, né? Como eu falei, você pode fazer uma colagem mais nos cantos e tudo mais. Mas eu tô optando pelo básico,
porque eu sei que não vai ficar muito legal ficar testando muitas coisas aqui, vai ficar bem esquisito, igual esse triângulo ficou bem esquisito, mas enfim, dá pra brincar com a criatividade, sabe? Dá pra fazer o que você quiser. Esse daqui eu não achei que ficou tão assim, talvez um fundo diferente fizesse um pouco mais de sentido, né? Um esmalte de outra cor ou algo do tipo. Eu acho que talvez esse... Como que eu posso falar? Esse relevo da película, talvez eu tenha feito uma película muito grossa. Talvez fazer uma película um pouco mais fina ajude a esse daqui não ficar tão assim, cara de que recortou alguma coisa e colocou, sabe? E nesse dedo aqui, no anelar, eu passei esse branquinho da Miss Artistic e eu vou passar uma camada do Big Universo. E aí eu vou cortar uma película meio com a ideia marmorizada que eu fiz. E vou colocar aqui. Então, a ideia é meio que fazer essa versão mais neutra, onde a gente usa, de fato, a película como um desenho mesmo. Eu vou usar esse daqui. Eu não acho que foi um marmorizado tão bonito. Esse daqui não ficou legal, assim. Eu não achei que ficou tão bacana. Mas tá aí, né? Tá feito. Então, é isso. Eu vou cortar outra florzinha. Vou dar preferência para essa parte aqui que tá mais assim. E aí eu venho e colo. Vocês viram que já deu até um probleminha ali, né? Mas é porque a base ela tá bem molhada ainda. E eu tô achando realmente que essas películas elas ficaram um pouco grossas demais, sabe? Talvez não fazer duas camadas, fazer só uma. Esse moço que eu falei pra vocês, que eu não sei se eu já falei, mas eu vou deixar o perfil dele na descrição do vídeo. Eu percebo que ele não faz base na... Ele não passa base. Ele parece que passa só o esmalte. Talvez isso facilite a deixar uma película um pouco mais fina, né? Mas olha aí. Vamos ver se aqui um top coat tira, né? Esse relevão da película. Eu tenho essa outra aqui também. Ela foi feita com colores de Carol. Eu acho que é Juggles, o nome dele. Ó, Juggles, que é esse colores de Carol. Eu amo essas criações da colores de Carol, acho muito lindo. E aí, esse daqui eu vou cortar em quadradinhos só. E claro, se você tiver uma tesoura menor que essa, ajuda muito, tá? Pra você ter noção do que você tá cortando, do que você tá fazendo. Eu até tenho uma pequenininha, mas eu não sei onde ela tá. Eu tô tirando primeiro essas partes aqui que são mais fracas, né? Elas são mais de pontas mesmo, assim, né? Então, eu não vou usar. E aqui eu vou começar, então, a cortar. Você não... ajuda muito você não fazer o corte até o fim, sabe? Você vai fazer isso daqui, como se fosse uma franjinha que você estivesse fazendo. E aí, depois, você vende assim... E corta, e aí vai caindo os quadradinhos, sabe? Olha lá. É mais fácil fazer dessa forma. Nem sei o que vocês estão conseguindo ver, se vocês estão conseguindo ver, porque eu sei que tá bem bagunçado aqui. Mas é basicamente esses quadradinhos que eu consegui tirar, eles eu vou passar no meu dedinho. Aí eu passo uma base pra deixar o dedinho um pouquinho mais... pra aderir, mas eu não vou passar uma base super grossa, é só mesmo uma coisinha assim pra aderir melhor a esses quadradinhos. E aí eu vou vir, então, com os quadradinhos da minha unha. Vou pegar os menorzinhos, porque como é o dedinho, eu acredito que não precisa ser nada muito grande, né?
Então, essas ficaram todas as ideias que eu tive, assim, bem por cima, né? Quando a gente vai passar top coat por cima de magnético, é sempre bom manter o dedo no ímã, só para evitar que esse desenho se desmanche. Magnéticos, eles são um pouquinho mais chatos mesmo, né, de esmaltação. Mas então, vou passar o top coat com o dedo aqui posicionado e vamos ver como que vai ser. Esse triângulo, ele ficou bem fora mesmo, tá? Ele tá bem esquisito. Ele não vai ficar legal, eu já espero que ele não fique legal. Olha aí como ficou esse. Tirando esse triângulo que ficou horrível na ponta, eu achei que ficou um efeito bem legal. Principalmente quando pega, assim, nesses extremos, né? Que não dá pra ver direito o verde. E aí, quando bate o verde, você consegue ver melhor a forma no meio. Eu ainda acho que eu exagerei um pouco e eu acho que as películas ficaram muito grossas. Então, eu acho que não precisaria fazer 2 camadas de base. Talvez fazer só o esmalte dê certo. Então, tem várias questões aí que eu acho que não precisaria ser feitas. Mas, como sempre, isso daqui é um teste, isso daqui é para mostrar. Ah, eu esqueci. Aqui não podia passar esse. Agora que eu lembrei que não podia, porque ó, o desenho borrou. Tem um carimbo, eu esqueci do carimbo aqui. Mas enfim, o desenho ficou borradinho. Mas já deu pra ver também que a ideia do carimbo pode dar certo também, né? Mas eu acho que esse quadrado ainda ficou muito grande pra essa estrela. Eu nem sei se eu teria um desenho menor pra colocar. Mas enfim. E aqui nesse dedinho aqui, o dedinho eu não gostei tanto, eu acho que ainda ficou uns quadrados muito grandes, né? Eu não tenho muita noção de tamanho das coisas. Mas eu vou passar um glitter por cima dele. E eu acho que vai... Só pra ver como que fica, passar um glitter por cima. De forma geral, eu acho que o top coat, ele não tá aliviando a marcação dessas películas, dos desenhos. Eu acho que ainda tá ficando bem marcado. Então, isso não tá me agradando muito. Eu acho que mesmo o desenho sendo pequeno, eu ainda acho que ele tá muito grande pra unha. Talvez menor que 1 centímetro. Será que encontra cortador menor que 1 centímetro? Porque eu ainda achei muito grande. Porque se eu quiser colocar, por exemplo, 2 desenhos na unha, eu teria que fazer daquele jeito que ele corta, né? Que teria que cortar nos extremos da unha para conseguir colocar mais de um, né? Eu ainda tô achando eles muito grandes. De forma geral, falar que eu gostei, eu acho que é uma palavra muito forte. Falar que eu gostei de como ficou, porque eu não gostei tanto. Mas eu acho que o principal fator de eu não ter gostado foi de eu achar que as películas ficaram muito grossas nas unhas. Exceto esse daqui, a estrela, tá? Ignorem esse triângulo. Mas a estrela, eu achei que até que ficou interessante. Eu acho que se não fosse esse triângulo, seria a unha que eu mais ia ter gostado. Mas ainda assim, eu acho que ele fica muito em evidência, ó. Eu acho que ele ainda tá muito grosso. Hoje já é um outro dia, bem distante desse que eu gravei essa parte do vídeo. E eu ia fechar o vídeo falando que não deu certo, né? Mas eu decidi fazer um teste só fazendo com esmalte. Então, isso daqui são películas feitas só com esmalte, sem a base. E desse jeito dá certo. Então, eu achei que seria muito injusto eu vim falar que não deu certo, sendo que eu estava fazendo de uma forma errada. E, né, e a técnica dá certo. Você só tem que fazer com esmalte, só o esmalte. Nesse caso aqui tem 2 camadas de esmalte. Eu dei uma escolhida de esmaltes bem pigmentados. Esse daqui é o Noite Estrelada da Risqué Diamond Gel e esse é o Chuva Cósmica da Risqué Diamond Gel. São 2 esmaltes bem pigmentados, mas mesmo assim eles estão com 2 camadas. E eu vou mostrar aqui agora pra vocês como que dá certo esses dois. Então aqui vai começar a tirar por aqui, né? Dependendo aí da grossura que ficou, vai ser um pouquinho mais difícil de tirar, mas dá.
E aí você vem com a pinça, né, com qualquer pinça e ó. Mesmo sem a base, na minha cabeça, precisava da base para ele soltar desse jeito, porque eu achava que esmalte assim, sozinho, não iria soltar. Mas ele solta, ó, solta perfeitamente. Aí ele tá bem mais fininho, porque vocês lembram, né, vocês viram aí, que tava ficando muito grosso na minha unha. Mas agora, ó, vai sair bem fininho. O desenho saiu perfeito. E aí, a gente tem aqui o desenho perfeitinho. Então, eu estava fazendo errado. Nessa técnica aqui, então, não precisa da base. Você faz direto com o esmalte. Tem que esperar secar muito bem, tá? Não pode fazer e já querer tirar. Você tem que esperar dar uma boa secada, senão o esmalte só fica fazendo aquele negócio que fez aqui no começo, meio que se desmanchando. Senão ele só fica fazendo isso. Então, ó, super certo. Aí você pode até fazer maior assim, pra conseguir tirar bastante desenho do mesmo esmalte, né? Da mesma película. E ó, saiu perfeitinho. Aí eu vou aplicar na unha, mas eu não vou aplicar na minha porque eu não vou refazer essa esmaltação, porque essa esmaltação tá nova. Então, eu vou colocar numa unha postiça aqui que eu já preparei. Então, eu só vou colocar aqui, ó, pra vocês verem como vai ficar. Vou colocar o coração. Aí. E aí, vocês vão ver a diferença de como que não fica grosso. Olha só a diferença. Olha como ele tá bem mais rente na unha. Então, é isso. O problema estava sendo, eu estava fazendo películas muito grossas e não estava dando certo por causa disso. Eram películas grossas, que ficava muito grosso na unha. Claro, se você tiver a intenção de deixar uma coisa mais grossa mesmo na unha, é normal, né? Aí você faz do jeito que eu tava fazendo. Mas para fazer um acabamento mais fino e mais certinho, é só com o próprio esmalte mesmo. Olha aí. Bem mais bonito do que esses do que eu estava fazendo. Esse daqui é o Noite Estrelada da Risqué, né? Como eu falei. Vou tirar ele aqui também. Aí. Ficou bem bonito esse. Eu vou fazer uma estrela para pegar ali agora. Para colocar na outra unha, eu vou fazer uma estrela. Aí. Ficou uma estrela meio esquisita, né? Parece que tem umas mordidas ali no canto das estrelas. Mas não tem problema. Vou fazer uma outra. Como eu falei, esses cortadores, eles têm 1 centímetro de desenho, ainda assim eu acho eles meio grandes, sabe? Se eu conseguir cortadores menores, ia ser melhor ainda, para fazer desenhos um pouco mais delicados. Mas olha aí. Esse daqui, de base, ele é o buquê de hortênsias, também da Risqué Diamond Gel, tá? Tô um pouquinho viciada nessa marca, nessa linha da Risqué, que é uma linha muito boa, né? Uma camada só já fica perfeita. E olha aí. Deu uma borradinha, né? Será que talvez é bom usar o de finalizador de carimbo para não acontecer isso? Mas olha aí, ficou bem bonito, né? Bem legal, sem aquele relevão que tava ficando, né?
Ó, bem mais rente na unha, bem mais delicado e bem mais bonito. Esse daqui eu fiz nesses papelzinhos que vem com adesivo, sabe? Adesivo de caderno mesmo, não precisa ser adesivo de unha. Que vem adesivos assim, ó. É aqueles plastiquinhos, né? Eu fiz nele também para testar. Esse daqui que tá aqui é o Trancoso da... Gente, eu esqueci o nome da marca. E eu não tô com ela aqui por perto. É Trancoso... Eu vou lembrar. Assim que eu lembrar, eu falo pra vocês. Mas olha aí. Também sai tranquilamente. Parece que sai até um pouco mais suave do que o da caixinha. Mas, ó, saiu igual, tranquilo. Ele parece que tá um pouquinho mais... como que eu posso falar? Mais molinho, sabe? Ele saiu, não sei se vocês conseguem perceber, ó. Ele tá bem amassadinho, diferente dos outros dois, que eu já fiz o corte e não ficaram desse jeito. Esse daqui, ele tá parecendo que tá mais frágil do que esses daqui. Talvez seja por conta da pigmentação, né? Como esse daqui é uma pigmentação um pouquinho mais fraca, ele fez um adesivinho mais frágil, né? O adesivinho ele não tá tão, mas ele também tá super fininho e daria pra usar na unha normalmente. Bom, gente, então é isso. Como eu falei, eu já tinha gravado esse vídeo, eu já tinha fechado ele falando como se eu não desse certo. Mas como eu falei, eu não acho certo falar que não deu certo, sendo que eu fiz errado as coisas. Então dá certo sim, é só não passar top coat, extra brilho como base para película. Passa o esmalte direto, de preferência use um esmalte aí mais pigmentado, que você vai precisar só de 2 camadas para fazer os desenhos. E aí vai dar super certo, eles vão ficar super fininho na unha e não vai ficar aquele relevo feio igual eu falei que tava me incomodando, tá? Então dá certo, é uma técnica que dá certo, vocês podem fazer, vai ser super legal. Se por um acaso vocês não tiverem os cortadores, como eu já falei também, vocês podem cortar em formatos de triângulo, quadrado, fitinhas, enfim. É uma coisa que dá pra fazer com várias ideias, assim, muita criatividade dá pra fazer as coisas, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima, tchau!